A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 18 de julho de 2015. Hoje comemora-se o Dia do Trovador. Jorge Amado já disse: não pode haver criação literária mais popular e que mais fale diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e por isto mesmo a trova e o trovador são imortais. O Dia do Trovador é comemorado nesta data por ser o dia do nascimento de Gilson de Castro, cujo pseudônimo literário é Luiz Otávio. Trabalhador, do salário escravo e vil, escreves conto a dor, triste história do Brasil. Trabalha, trabalhador, do músculo já senil, que o governo enrolador da promessa fez ardil, que o governo enrolador da promessa fez ardil. Neste dia do trabalho, seja o verso retumbante e a rima seja o orvalho em tua veia de gigante. Não tens casa pra morar, mas constróis o edifício. Poeta, eu vim te abraçar, te exaltar o sacrifício. Poeta, eu vim te abraçar, te exaltar o sacrifício. Neste verde e amarelo, azul e branco país, meu canto é muito sigelo, mas de pampa na raiz. Aplaudo tua bravura na cotidiana labuta, vítima da sinecura, desavergonhada e bruta. Vítima da sinecura, desavergonhada e bruta. Avante, trabalhador, alicerce da nação. Em teu suor o valor da imensurável lição. Meu verso altivo operário do ideal em construção, sempre revolucionário, é chama do coração. Neste poético ensaio, libertária alma me diz: não sejas nunca um lacaio dos mandantes do país. Não sejas nunca um lacaio dos mandantes do país.
Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Trabalhadores podem realizar cursos à distância gratuitamente. Informações com a repórter Natália Pianegonda. Trabalhadores que buscam qualificação, mas nem sempre têm tempo para frequentar aulas presenciais, têm como alternativa o ensino à distância. Para quem já atua ou tem interesse em atuar no setor de transporte e logística, há inclusive opções gratuitas. No site ead.sescsenat.org.br estão disponíveis 2 formações, Noções de Meio Ambiente e DST-AIDS da Prevenção ao Tratamento. Cada curso tem duração de 12 horas, com material de estudo disponível para impressão. A coordenadora de desenvolvimento profissional da instituição, Catiane Batista, explica que, por ser online, os trabalhadores podem adequar a realização do curso à rotina de trabalho. E tudo é feito pela internet. Os cursos possibilitam aos alunos o estudo autônomo, construído a partir de sua disponibilidade de tempo e de sua jornada de trabalho. Os alunos podem estudar sem comprometer o seu trabalho e têm a chance de seguir crescendo na carreira e no setor. Após fazer a inscrição, o início do curso é imediato e o profissional recebe um certificado de conclusão de curso de formação inicial e continuada ao cumprir todas as etapas. Conforme Catiane Batista, novas opções de formação estão em desenvolvimento para serem disponibilizadas na forma de ensino à distância. As inscrições podem ser feitas pelo site ead.sescsenat.org.br. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegonda. Notícia local. Faculdade do Trabalhador realiza curso de comportamento profissional. Com conteúdo diversificado, moderno e amplo, que vai desde o conceito de ética e sua evolução a ferramentas para desenvolvimento profissional, ética e marketing pessoal. A Faculdade do Trabalhador vai realizar o curso de comportamento e ética profissional. O curso terá início na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, e terá carga horária de 21 horas, iniciando sempre às 19 horas. Para participar do curso, é necessário ter no mínimo 18 anos de idade e ensino fundamental completo. Outras informações sobre o curso na Faculdade do Trabalhador, que fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Silveira 636, ou pelo telefone 44-3649-1858. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Notícia estadual. Estacionar em vagas para pessoas com deficiência passará a ser infração grave. Informações com o repórter Rodrigo Arendt. Hoje a penalidade para este caso é de natureza leve, com multa de R$ 53 e 3 pontos aplicados na carteira de habilitação. Com a nova legislação, a infração vai ser punida com multa de R$ 127 e 5 pontos na carteira. A mudança no Código de Trânsito Brasileiro foi publicada na semana passada e entra em vigor no início do ano que vem. O presidente da Associação Nacional dos Detrans e diretor-geral do Detran do Paraná, Marcos Trade, diz que a pena foi endurecida porque o bom senso dos motoristas não vem sendo suficiente. A coordenadora de infrações do Detran, Marli Batagini, afirma que a mudança reforça o respeito ao uso correto das vagas. Se trata de uma situação de desrespeito total a esse portador de deficiência que hoje nós vemos aí pelas mídias sociais e a todo instante na própria via, você olha e verifica que pessoas que não são portadoras de deficiência fazem uso das vagas. No ano passado, mais de 10 mil multas foram emitidas no Paraná para motoristas que estacionaram irregularmente em vagas para portadores de deficiência. Em 2015, já são mais de 4 mil multas emitidas. De acordo com a legislação de trânsito, 2% do total de vagas de estacionamento devem ser destinadas a pessoas com deficiência e 5% aos idosos. Todas as outras vagas, ou seja, 93% do total, são para os demais motoristas. Quem precisa estacionar nas vagas maiores e em locais com acessibilidade aprovou a mudança. Para a curitibana Juliana Batistel, o maior rigor vai ajudar os motoristas a terem mais respeito com quem precisa das vagas especiais. Acredito que com a modificação da lei, os motoristas vão pensar um pouquinho mais para estacionar nas vagas destinadas à pessoa com deficiência. Porém, só essa ação ainda é muito pequena, pois o que falta mesmo é educação para alguns motoristas.
Além disso, o novo texto do Código de Trânsito também reforça o apoio para deficientes auditivos. O candidato à habilitação vai ter de contar com apoio de material didático audiovisual, com tradução simultânea em Libras, nos cursos para obtenção de habilitação. Atualmente, o Detran Paraná possui contrato com 3 entidades que prestam serviços de intérprete de Libras, regionalizadas nos polos de Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu. Rodrigo Arende com informações da Agência de Notícias do Paraná. Programa Momento do Trabalhador. Notícia regional. O oeste do Paraná perde mais de 800 milhões de reais de FPM. Iluminação pública precária, áreas de lazer inacabadas, projetos de habitação interrompidos e setores essenciais como saúde e educação com recursos escassos. É isso que gestores municipais tentam evitar com planejamento e arrecadação de recursos. Entretanto, nem sempre é possível cumprir com o que foi estabelecido, principalmente quando a União não honra seus compromissos. A conta do Executivo é a mesma de anos, ou até maior, oriunda de folhas de pagamentos a servidores públicos, reajustes salariais e despesas correntes, como água, luz e telefone. Em contrapartida, o que diminuiu é um repasse cada vez mais insignificante do governo federal, que agrava a situação dos municípios. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que poderia auxiliar no processo de desenvolvimento das cidades, há muito deixa a desejar. Estudo da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, de 2010 a 2014, entre os 51 municípios que integram a AMOP, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, apontou uma perda de 800.979.382,14 reais do FPM à região oeste do Paraná. A perda de recursos não atingiu só a região oeste do Paraná, mas todos os municípios brasileiros. Isto representa um corte de gastos e, quando se corta, diversos setores são afetados, dificultando o atendimento à população, que é a mais prejudicada. Quem está pagando por um erro do governo federal são os prefeitos, já que os gestores têm uma previsão de recursos que, infelizmente, não são repassadas às prefeituras. Lamenta o presidente da MOP e prefeito de Santa Teresa do Oeste, Amarildo Rigolin. Ele explica ainda que há uma grande dificuldade em honrar os compromissos com a comunidade, visto a redução de recursos enviados pela União todos os meses. Não há uma devolução às cidades daquilo que elas produzem e arrecadam. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Copel abre concurso para 70 vagas. Informações com o repórter William Sopa. A Copel publicou na tarde desta segunda-feira um edital de concurso público para a seleção de pelo menos 70 novos empregados. Os salários variam de quase R$ 1.500 para nível médio até mais de R$ 6.000 para nível superior. As provas serão realizadas pela Universidade Federal do Paraná no dia 27 de setembro, com inscrições pela internet entre 21 de julho e 21 de agosto, no site www.nc.fpr.br. Entre os maiores benefícios oferecidos pela Copel destacam-se o 13º salário do Vale Alimentação, adiantamento de férias parcelado em até 10 vezes sem juros, plano de assistência médica e previdência privada. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia local. Prefeitura de Palotina paga a antecipação do 13º salário na terça-feira. O secretário de Finanças, Elias Clivati, anunciou na semana passada que a Prefeitura de Palotina vai pagar na próxima terça-feira, dia 21 de julho, a primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos municipais ativos e aposentados. O pagamento da primeira parcela do 13º salário representa uma injeção de recursos na ordem de R$ 1.370.000 na economia palotinense. O valor corresponde a 50% do benefício.
A exemplo dos anos anteriores, graças a um bom planejamento financeiro por parte de todas as secretarias, é possível antecipar o 13º salário dos servidores. Serão depositados 325 mil para os aposentados e 1.045 mil para os servidores ativos, ressaltou Elias Clivati. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. Associativismo fortalece produtores e facilita financiamento. Informações com a repórter Kessia Azevedo. Troca de experiências, viabilização de atividades, possibilidade de crescer e ter benefícios comuns. O chamado associativismo possibilita que pequenos produtores rurais se unam para participar do mercado com melhores condições de concorrência. Presidente de uma associação de produtores rurais da cidade paulista de Ourinhos, Sandro Pedrão relata a importância do trabalho em conjunto. A gente entrega para as escolas aqui da cidade de Ourinhos, são 50 e poucos pontos. Se não tivesse a associação ou a própria cooperativa que está vindo aí para 2016, ficaria difícil para a gente entregar. Fabiana Sintra Franco, consultora do Sebrae São Paulo, dá orientações para que os negócios caminhem bem. Comprometerem mais, participar mais, estar sempre junto para a tomada de decisão, para que realmente esse empreendimento coletivo, essa associação dê certo. O presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, cita um benefício do associativismo e lembra que a organização precisa partir dos próprios produtores. Agora mesmo a cooperativa de Caporanga conseguiu do Banco Mundial 70% do pagamento no caminhão. E o governo do estado vai financiar os outros 30% em 10 anos com juros de 4%. Quer dizer, praticamente a associação não vai pagar nada e ele vai recolher o leite dele. O Sebrae realiza cursos gratuitos em todo o país para levar aos produtores capacitação técnica e dicas de gestão. Agência Rádio Web de São Paulo, Kessia Azevedo. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Operador de escavadeira hidráulica masculino acima de 18 anos para trabalhar com escavadeira hidráulica, realizando escavações em rochas, pede-se experiência. Operador de máquinas, fábrica de ração 1, masculino acima de 18 anos, para trabalhar operando máquinas na fábrica de ração 1, controle e funcionamento do setor. Pede-se ensino médio completo, que reside em Palotina, horário de trabalho das 21 horas às 4h30 da madrugada. Operador eletromecânico masculino acima de 18 anos para trabalhar com manutenção corretiva e preventiva de parte elétrica e mecânica de máquinas industriais. Pede-se formação técnica em eletromecânica, NR10 e disponibilidade para trabalhar em Toledo. Padeiro feminino masculino acima de 18 anos para trabalhar com preparo de pães, bolos e atividades relacionadas. Pede-se experiência e disponibilidade para trabalhar das 5 horas da manhã ao 12h30, de segunda a sábado. Pintor a pistola masculino entre 18 e 45 anos para trabalhar com lixamento, pintura, acabamento de grades, portões e esquadrias em geral. Pede-se experiência com pintura a pistola e CNHB. Professor de inglês feminino masculino acima de 18 anos para lecionar aulas de inglês, auxiliar os alunos e atividades relacionadas. Pede-se experiência e inglês fluente. Programador de manutenção masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar em fábrica de ração com a programação de manutenção de máquinas, organização de ordens de serviço e atividades relacionadas. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, sistemas de informática e áreas afins. Repositor masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar como reposição e organização de produtos em gôndolas e auxiliar no controle de estoque. Pede-se ensino médio completo, de segunda a sábado, das 8 às 17h30. Serviços gerais masculino acima de 21 anos para trabalhar com entrega de rações, limpeza e organização do ambiente, carga e descarga de caminhão. Pede-se CNH-D. Zeladora feminina acima de 18 anos para trabalhar com limpeza, organização e copa. Pede-se ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar das 5 da manhã às 10 da manhã e do meio-dia às 15h48, de segunda a sexta-feira.
Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizado na Avenida Presidente Kennedy 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia nacional. Mercado aumenta a expectativa de inflação para 9,12% em 2015. Informações com a repórter Larissa Montovan. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela 13ª vez consecutiva a expectativa para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação. De acordo com o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o índice deve chegar a 9,12%. O economista César Bergo explica que o número reflete o aumento dos preços administrados, aqueles controlados pelo governo. A cadeia produtiva, ela vai absorvendo esses aumentos de uma forma gradativa. Os aumentos da energia e do combustível chegaram agora na indústria e aí o aumento ele vem de lá para cá, ou seja, vem da indústria para o comércio e do comércio para o varejo. O que a gente tem observado é que essa inflação ela tem ficado um pouco maior no que diz respeito à população de menor renda. O economista reforça que a alta da inflação é um fator negativo para o crescimento econômico. De acordo com as projeções do mercado, a queda do Produto Interno Bruto deve atingir 1,5%. Vai levar com que as pessoas venham consumir menos, porque essa política monetária do Banco Central de aumento de taxa de juros parece que ela vai continuar, né, em função dessa inflação que ela está se mostrando bastante resistente. Os empresários vão estar investindo menos, com isso o crescimento ele vai ser negativo e aí vai ser um dos maiores recessões que já aconteceu nos últimos anos. Já a previsão para a taxa básica de juros, Selic, se manteve em 14,5% neste ano. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Acordo pode trocar redução de hora noturna por acréscimo salarial. Acordos coletivos que trocam a hora reduzida para trabalhos noturnos por pagamento adicional são válidos. Esse foi o entendimento da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, MG, ao negar o pedido de um funcionário que pediu o pagamento das diferenças entre as horas que trabalhou e a jornada noturna, reduzida de 52 minutos e 30 segundos. O autor da ação, que trabalha em uma empresa siderúrgica, alegava que a remuneração complementar decorrente da redução da hora noturna deveria ser paga, pois a norma que previu o adicional noturno de 40% para compensar a ausência de hora fixa noturna não teria validade. Ao analisar o caso, o relator do recurso, desembargador Jales Valadão Cardoso, concluiu que a norma coletiva é válida porque, ao simplificar os cálculos da remuneração, ela beneficia as partes. O julgador disse ainda que o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos é assegurado pela Constituição Federal por meio do inciso 26º do artigo 7 e dos incisos 3 e 6 do artigo 8. O desembargador afirmou também que uma das partes, obrigada pelos termos do acordo ou convenção coletiva, não pode concordar apenas com as cláusulas benéficas a ela e rejeitar as prejudiciais. De acordo com Cardoso, esse entendimento existe para garantir um aspecto importante da negociação. O conjunto de regras acordadas representa o interesse comum das partes. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Supermercados devem voltar a cobrar pelas sacolas plásticas. Informações com Ricardo Rodrigues. Os supermercados devem voltar a cobrar pelas sacolas plásticas em São Paulo nesta segunda-feira. No dia 10, sexta-feira, terminou o prazo firmado entre as empresas e o Procon de não cobrança pela sacolinha. A discussão sobre o valor e se a taxa realmente deveria ser cobrada começou quando a Prefeitura criou o padrão para as embalagens, biodegradáveis, cinza ou verde. Os empresários alegam que a medida acarreta custo e, por isso, o item deve ser cobrado. A administração municipal chegou a conseguir uma liminar que impedia a cobrança, mas o documento foi revogado. O juiz que analisou o caso disse que o valor pago pelas sacolas não é abusivo contra o consumidor. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Entrevista.
Hoje no programa Momento do Trabalhador estamos recebendo o dirigente sindical do Sintrascopa, Nivair de Castro de Souza, que vai falar sobre em que pé andam as negociações salariais para os trabalhadores em cooperativas da região oeste do Paraná. Nivair, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Momento do Trabalhador. Bom dia, Jacques, bom dia a todos os ouvintes que estão nos escutando agora, é uma satisfação imensa estar novamente aqui na Rádio Cultura, uma rádio onde leva informações, leva entretenimento a a população de Palotina, da nossa região. E é satisfatório, Jacques, estar aqui na rádio, junto contigo, fazendo esse programa onde nós levamos informações para o nosso trabalhador em cooperativa, não só para o trabalhador em cooperativa, para todas as classes trabalhadoras que querem, que escute a rádio, que querem saber do seu direito. É o momento certo, é a hora certa de ligar, de perguntar, de informar e ir atrás. Nivair, o programa Momento do Trabalhador tem acompanhado a campanha salarial 2015 para os trabalhadores em cooperativa. Podemos observar que em várias regiões já se chegou a um acordo com relação aos índices de reajuste. E na região oeste, como andam as negociações aqui em Palotina, nossa região, Nivair? Olha, Jacques, no norte do Paraná, no centro norte do Paraná, as negociações lá já foram fechadas, 40% em reajuste, sendo que 9% no geral e mais 1% para ser fechado nos acordos coletivos. 9% na convenção e mais 1% nos acordos. No Vale Alimentação, 20%. E no piso também foi fechado. Estou dizendo no norte do Paraná. E aqui no oeste do Paraná é diferente, porque está uma truculência danada, onde aqui no oeste do Paraná as cooperativas contratou uma comissão para falar em nome deles. E sabemos nós que eles não têm folha de pagamento para falar em nome das cooperativas. Porque quando a gente senta diretamente com os presidentes das cooperativas, as negociações saem. E pelo fato que essa comissão não entende, não compreende a base, fica difícil mostrar para eles o anseio do trabalhador, a necessidade que o trabalhador tem. Porque hoje você mesmo sabe, as coisas estão evoluindo na questão de aumentos, luz, água, combustível, supermercado, e aí o trabalhador só tem a perder nessa demora, nessa truculência, nesse quebra de braço que tem nesse momento que está passando os trabalhadores em cooperativa na questão de negociação salarial. Na nossa região, o pessoal está apreensivo. O que dá para dizer para esse trabalhador que já passou sua data base, esse reajuste que não vem, essa negociação? O que o sindicato diz ao seu associado ao trabalhador, Nivair? Olha, Jacques, há um tempos atrás, nós fizemos aqui um programa onde, naquele programa nós falamos sobre Congresso, a nossa Assembleia que houve no Parque de Exposição aqui em Palotina, onde teve 4 mil trabalhadores escutando, debatendo a pauta de reivindicação. Sempre, já que nós procuramos a cooperativa 60 dias antes da nossa data base, que é 1º de junho. Então, 60 dias antes nós procuramos para já começar a formalizar alguma discussão sobre aumento salarial. Não só aumento salarial, mas se discutia toda uma pauta inteira que nós temos. E até no momento, até no dia 1º de junho, onde fecha ou começa a nossa database, que você começa a ter um ano de calmaria, desde quando fechando aquilo que os trabalhadores querem. Desde quando fecham as negociações 1º de junho. Mas não houve um consenso da parte patronal, então ela se estende, fazendo com que os trabalhadores fiquem nessa ansiedade de querer saber como é que fica. Pode ter certeza que ele não vai ter perca. Não vai perder nada no seu salário. Até porque as negociações que ocorrem, independentemente se é no mês de junho, mês de julho, mês de agosto, setembro, outubro, é retroativo. Então o trabalhador vai começar a ganhar do dia 1º de junho para frente. Então o aumento que estiver ter no mês de agosto, por exemplo, que eu acredito que não vai chegar até lá, mas o nosso presidente, o Mauri Viana, ele
o que ele disse. Ele falou, se o patronal não tem essa vontade, essa rapidez para negociar, nós vamos esperar. Mas o que nós podemos relatar para os trabalhadores é que ele não vai perder nada. Independentemente se demorar daqui 1 mês ou 2 meses, vai ser retroativo. Sindicato quer conversar. Falta o patronal conversar? Com certeza, Jacques. Nós temos e podemos sentar a qualquer momento. Nós temos que esgotar toda a possibilidade de negociação. Não fechamos as portas para nenhum momento. Só que tem um porém. E aceitar o que a cooperativa propõe em nos dar de aumento, aí não dá. Começamos na primeira reunião com uma proposta vergonhosa. Aí teve uma contraproposta, não aceitamos também. Estamos esperando o momento aí que o presidente da cooperativa nos chame para sentar. Porque quando você senta diretamente com o presidente, as coisas andam. Quando você coloca um intermediário, as coisas param. Acredito eu que pelo conhecimento, a administração que tem o nosso presidente da cooperativa aqui, principalmente da cooperativa Cevale, acredito eu que nos próximos dias estará aí convidando nós para nós sentar, para a gente ver o que nós podemos fazer para chegar num consenso, para chegar num número aí que é satisfatório não só para o nosso trabalhador, mas sim para a cooperativa também. A responsabilidade é nossa, não é do intermediário, a responsabilidade é do sindicato e da cooperativa. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador. Lembrando que você, trabalhador, pode e deve participar do programa encaminhando dúvidas, perguntas ou sugestões através do e-mail sintrascopa@sintrascopa.com.br ou pelo telefone 44-3649-3977. Um forte abraço a todos, até sábado que vem a partir do 12:30 com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.